Oi pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Kelly, tenho 22 anos, estou cursando o 5º período na Faculdade de Pedagogia e Licenciatura de maneira 100% online, conhecido como IAD. E no vídeo de hoje eu estarei respondendo algumas perguntas que vocês deixam nos comentários de alguns vídeos que eu faço sobre pedagogia. Então eu fui lá selecionar as perguntas e vou aqui responder algumas para vocês. E o que eu não citar aqui é porque tem alguns vídeos que eu vou deixar aqui na playlist. Vou deixar esse vídeo na playlist e vou deixar os outros juntos, para que vocês possam ver lá, que tem muita coisa que eu já respondi em outros vídeos. A Liliane Marques perguntou: olá, você faz em qual faculdade? Eu faço na UniCV, Centro Universitário Cidade Verde. A Carla perguntou: o valor da pré-matrícula é caro? Então, eu não paguei pré-matrícula, estava lá no contrato que eu não precisaria pagar a pré-matrícula, né? O que aconteceu foi que assim que eu me inscrevi, no próximo mês eu já teria que pagar a mensalidade, né? A primeira mensalidade da faculdade. Então, mas se eu não me engano, se fosse para pagar a pré-matrícula, seria o valor da mensalidade ou era meia mensalidade, uma coisa assim. Mas isso vai depender da forma que você está ingressando na faculdade, qual é a faculdade que você está fazendo e se está rolando alguma promoção que você não precisa pagar a pré-matrícula e tudo mais, né? Então, tem todos esses questionamentos para poder saber se vai ter ou não e o valor dela. Essas perguntas aqui já estão bem esclarecidas no vídeo sobre como eu consegui minha bolsa 70%. E aí eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo para vocês irem lá ver direitinho como é que foi. Tá tudo bem explicadinho lá para que você também possa fazer a sua, tentar a sua se você não tem ainda, né, a sua inscrição feita. A Vivian Barbosa me contou um relato que ela vai começar a fazer faculdade e ela escreveu assim embaixo: mas eu queria saber de você, fazer faculdade EAD tem dificuldades no começo das aulas? No começo das aulas eu tive duas dificuldades. Aprender a entender a plataforma, aprender a usar a plataforma de estudo, né, a minha plataforma, entrar lá no portal do aluno, saber onde está o calendário e tudo isso mais. Por mais que tenha um tutorial lá, não adiantou de nada, e aí eu tive, na prática, né, a prática que a gente vai aprendendo a usar tudo lá. Então, pra mim, o pior foi isso, aprender a usar a plataforma, ter que estar perguntando para as pessoas como é que faz isso, onde é que eu achava aquilo. Então, a partir do momento que eu consegui entender a questão dos PDFs, das aulas online, tudo isso, aí, de boa. Depois, a minha maior dificuldade foi entender o conteúdo, né? Porque faculdade realmente é diferente dos nossos conteúdos que a gente estuda na escola, né? Então, tive sim dificuldade nas primeiras matérias, né? Acho que é História da Educação e a outra que eu não lembro mais, só que envolvia muitas datas, nomes e pra mim isso é bem difícil, né? Mas mesmo assim, eu consegui encerrar bem, eu saí com 10 nas duas, eu acredito. E aí, no final eu consegui, mas até dar um jeito assim de entender como é que eu aprendo, para poder colocar em ação essa maneira, sabe? Me entender, para poder entender o conteúdo, foi bem complicada essa parte, mas com a prática a gente consegue. A Paula Ellen perguntou: quais foram suas dificuldades? Como foram as provas? Teve trabalho? Foi rechamada? Obrigada pelo comentário. Até hoje o difícil é quando a gente troca de período e troca as matérias, e geralmente são liberadas 2 matérias. A cada 3 meses, 2 matérias eu estudo. E aí, dessas 2 matérias, realmente elas são relacionadas. E pra mim a dificuldade é essa. Quando eu estou lendo, estudando lá, diferenciar as duas, porque geralmente citam o mesmo autor e geralmente a mesma data, só que fala de áreas diferentes sobre a mesma pessoa. Vamos supor Paulo Freire. Ele é citado em todas. Mas aí, 2 matérias, agora, nesse período. E aí ele é citado de uma maneira nesse e de outra maneira nesse, porque são conteúdos diferentes. Então vai abranger a área que ele citou em cada uma. É bem complicado, assim, quando a gente tenta entender, diferenciar, né? Mas aí quando a gente vai aprendendo como se fosse um só, aí melhora, né? Por exemplo, no período anterior foi Filosofia da Educação e Psicologia da Educação. São matérias diferentes, mas os conteúdos eles se ligam no outro relacionado aos autores, às datas, os processos. Então, essa é a mais difícil para mim até hoje, sabe? Diferenciar a matéria tal dessa matéria tal. Mas como eu faço cada um no seu tempo, né? A gente vai conseguindo
separar na nossa cabeça, mas ainda é bem difícil quando é bem parecida as duas matérias. Mas essa é a minha dificuldade até hoje. E as minhas provas foram bem, graças a Deus, até agora. Graças a ele mesmo, porque se dependesse de mim, não ia bem. Ele tem me dado capacidade, então eu estudo, eu consigo fazer as atividades e por fim eu consigo fazer as provas. E eu já cheguei, assim, a usar as 3 tentativas que eu tenho. Mas, graças a Deus, nem que seja na última tentativa, eu consigo passar sem ser rechamada. Então, respondendo a outra pergunta, eu nunca fui rechamada. A Welita Silva perguntou como são os trabalhos individuais, em grupos. Você apresenta um vídeo gravado? E a Jai perguntou também, você faz trabalho sozinha? E dá dicas como fazer. Tá. Relacionado aos trabalhos. O que eu faço são as atividades. E o que gera minha nota são as 2 atividades e a prova. Por enquanto, eu não tenho trabalho à parte. Eu tenho cursos que são liberados pela plataforma, que são obrigatórios a fazer, além das 2 matérias. Mas os cursos também funcionam da mesma maneira. Prova e atividade. E aí, eu não estou fazendo ainda esse tipo de trabalho, né? Trabalho de pesquisa, essas coisas assim. Eu acredito que quando houver, será tudo de maneira que eu faço aqui e envia. Pode haver, sim, uma videochamada, talvez, né? Uma apresentação mais importante. Mas eu acredito que até o TCC, quando for a hora de apresentar ele no final da faculdade, vai ser presencial, eu acredito. Mas se for online também, a gente vai se preparar para tudo. Mas tudo da faculdade eu venho fazendo sozinha, né? Às vezes eu chamo meu irmão para corrigir. Tipo assim, eu faço, aí eu peço para ele ler e ver se tá certinho. As atividades, por exemplo, né? Ele lê de novo, às vezes não adianta muito não, mas ele vem me ajudando assim também. Quando eu não entendo o conteúdo, eu vou lá debater com ele e tal, e ele vem me ajudando, né? E assim vai. A Aline Cabral perguntou: oi, Kelly, tudo bem? Me tira uma dúvida. Em que período do curso você conseguiu seu primeiro emprego na área escolar? Beijos, parabéns pelo canal. Muito obrigada. E a Paula Ellen perguntou: como foi a minha primeira semana na faculdade e a minha primeira semana no trabalho? Então, muito obrigada pelos comentários, gente. A minha primeira... Tá. Eu consegui meu emprego saindo do 3º período e entrando no 4º período, naquela semana onde fica os 2 períodos abertos. Isso foi no começo de setembro. Só que eu fui fazer essa entrevista no começo do ano. Eu fui lá para maio, março, fazer essa entrevista. Só que elas estavam precisando de uma pedagoga, não de um auxiliar. E aí, agora final do ano, elas precisavam de alguém durante 3 meses. Setembro, outubro, novembro. E final de dezembro, né? Então, eu fui lá e fiz um contrato com elas até o final de dezembro. E aí, como eu passei um mês, setembro, eu passei como teste, né? Se eu ia aguentar trabalhar lá. E como foi tudo bem, tudo se encaixou perfeitamente. E aí eu fiz o contrato até 23 de dezembro e já se encerrou, né? A gente já tá em janeiro, já se encerrou esse contrato. E aí foi uma experiência maravilhosa, impagável, né, gente? Nada melhor do que você encarar assim a área ali, a raiz da pedagogia, para saber se aquele lugar é o lugar certo para você estar estudando e, sabe, encarando essa carreira mesmo. Então, foi assim. Então, a minha primeira semana de trabalho foi tranquila. As minhas colegas de trabalho foram super compreensivas, né? Uma menina nova tá aprendendo ainda as coisas. Então, pra mim foi muito tranquilo, elas me ajudaram demais. Consegui levar bem. Depois foi melhorando mais, né? Consegui até fazer algumas atividades lá com as crianças. Mas amei fazer parte daquela escola e trabalhar com aquelas crianças maravilhosas. A minha primeira semana na faculdade foi bem... Tá, a minha primeira semana na faculdade, eu já tava tendo aquela ansiedade, né? Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. Então, dia 7 de fevereiro de 2022, começou as minhas aulas na faculdade e eu já tava esperando há muito tempo, né? Por isso que eu falo pra vocês, não adianta ficar muito... Porque a hora que for pra começar, vai começar e a gente vai ter tudo. E aí,
começou e eu fui lá tentando entender a plataforma. Fui primeiramente procurar o calendário, né? Pra mim atender a todos os prazos da faculdade, eu fui procurar o calendário primeiro. Fui ver as disciplinas e aí eu fui começar a estudar, fui ver os prazos que tinha pra cada um, o que que era. Fui começar a ler, a entender. E aí foi, gente. A Paula Ellen perguntou de novo, me contou um pouco sobre ela aqui. E ela me perguntou como ela poderia se preparar para o primeiro semestre, né? Que ela quer cursar a faculdade, tem medo. Mas eu falei até pra ela, vai com medo mesmo, mas vai. Não deixa passar essa oportunidade, entra na faculdade. E a dica que eu passei pra ela foi a mesma aqui. Se ater no calendário, criar um horário para estudar. Nem que seja 1 hora por dia de leitura, outra hora... Eu não sei a maneira que ela aprende, mas é o que eu falei pra ela, né? Se ater um calendário, se organiza durante a semana. Como ela tem um filhinho, então ela tem que ser muito bem organizada. E eu tenho certeza que ela vai conseguir. Você vai conseguir, Paula Ellen, mesmo vai ter hora de choro mesmo, porque eu falei no outro vídeo, né, que eu chorei mesmo, depois no finalzinho do primeiro semestre, eu não tava entendendo muito, eu chorei mesmo. Parece que a gente vai ficar doida mesmo, mas tendo disciplina, sabe, a gente consegue sim, a gente dedicando aquele tempinho, nem que seja pequeno, pra estudar por dia, todo dia um pouco, a gente consegue. E você, guerreira, você vai conseguir também. E aí, no final, ela escreveu assim, tenho medo de não passar nas provas e TCC. Tá, o TCC é por último, né? É a última coisa que a gente vai fazer na faculdade. Então, deixa o coraçãozinho calminho, porque até eu já me apressei pensando no TCC, eu pensei, tem ainda 3 anos pela frente, até 2 anos pela frente, né? O último ano a gente faz. Então, tem aí 2 anos pela frente, porque eu não preciso me preocupar com o TCC, então eu não vou me preocupar com o TCC. Agora, as provas são o final de cada período. Então, eu tenho que me preocupar com as provas. Mas se eu tenho uma regularidade de estudos, eu tô completando bem minhas atividades, meus trabalhos, então eu não preciso me preocupar com as provas. Eu tenho que estudar e eu vou ter sucesso nisso. E eu creio que você vai ter sucesso nisso também e você vai conseguir. A Lilian Helena perguntou como faz para fazer pedagogia EAD. Então, eu vou te contar como eu consegui a minha. Eu encontrei um site chamado Quero Bolsa. E nesse site a gente seleciona se a gente quer período, se a gente quer... A gente seleciona se a gente quer presencial, semipresencial ou EAD. Eu prefiro EAD, né? Porque o lugar onde eu moro é sempre mais distante das outras universidades. Então, eu prefiro EAD. E aí eu consegui 100% EAD. Eu faço até as minhas provas de casa, tudo de casa. Então, pra mim é muito mais vantajoso fazer assim, né? Teve alguém que perguntou o que eu acho da faculdade à distância, né? Pra mim, é muito mais vantagem, porque só o tempo de eu estar indo para um polo e voltando, eu já não gasto, né? Já não gasto esse tempo de estar indo e voltando. O tempo de estar indo lá. O tempo de estar indo e voltando é o tempo que eu tô aprendendo aqui em casa. Então, por isso, eu prefiro aqui, fazer o online, né? Numa EAD, a gente tem que ter muito mais disciplina, muito mais responsabilidades, mas em questão de tempo, é muito melhor. Não em tempo de faculdade, a gente tem que cursar as 3.200 horas lá, né? Mas, em questão de o tempo de estudo que você leva no dia a dia, é muito mais fácil você se organizar, se você tem a disciplina, né? Pra se organizar. Porque se você acha que não vai se ater aos prazos e tudo de maneira online, é muito melhor procurar uma presencial ou semipresencial, né? Foi me perguntado também o que eu uso para estudar. E eu uso esse tablet aqui para estudar. Basicamente tudo que eu vou fazer é por ele aqui. E o meu celular, é o que eu uso. Eu ainda não comprei um notebook. Quando Deus abençoar, eu vou estar comprando um notebook. Mas até lá eu vou estar usando o tablet e o celular, que foi o que ele me abençoou para estar trabalhando através dele, né? Estudando através deles. Então, é isso aí. E finalizando o vídeo agora, gente, muito obrigada pelo carinho de vocês. Quando eu vou ler os comentários lá, eu me encho de amor, sabe? É muito carinho. Eu agradeço ali cada comentário que vocês deixam. Até quando vocês deixam perguntas, vocês deixam sempre uma palavra de gás, sabe? Agradeço a todos que deixaram os comentários lá com as perguntas. Tem muitos mais comentários lá, né? Com muito carinho, e eu agradeço muito pelo carinho que vocês têm comigo. Sabe, me parabenizando, agradecendo e
quando vocês agradecem, eu me sinto muito mais grata ainda, por saber que eu tô ajudando alguém. Em especial, eu agradeço a Paula Ellen, né, que entrou no canal aí, tá sempre deixando o comentário dela. Muito obrigada por sua companhia, Paula Ellen. Eu espero que você consiga fazer pedagogia e que você tenha, não somente a Paula, mas todos vocês tenham ótimos tempos de estudos, tenham coragem para enfrentar isso e que vocês consigam realizar o sonho de fazer uma faculdade, né? Se esse for o sonho de vocês, ou de ingressar numa área que é tão linda, tão importante como a pedagogia. Então, muito obrigada pelo carinho de vocês. Se ficou alguma dúvida ainda, eu vou deixar alguns vídeos anteriores linkados aqui. Se não tiver respondido neles, deixe seu comentário aqui. Pode falar aqui que eu vou estar respondendo. Assim que eu recebo notificação, eu sempre venho responder. Então, muito obrigada pelo carinho de vocês. Pelas palavras, por estarem comigo aqui até o final. Que Deus abençoe a vida de vocês, o ano de vocês. E até o próximo vídeo. Beijos. Tchau.